Olá, olá, turma, boa noite. Daniele, Devia Cursos e Terapias. Hoje, Caraguatatuba, dia 27/5, 8 horas. Estamos aqui mais uma vez com vocês para trazer um pouco mais de informação sobre as práticas corporais, as técnicas integrativas e complementares, falar um pouquinho de saúde natural, saúde do ponto de vista da medicina chinesa, da medicina oriental de uma maneira geral, da massoterapia. E hoje a gente tem uma convidada especial. Ela é massoterapeuta já há algum tempo e já vem desenvolvendo também um trabalho na internet, no YouTube, trazendo esclarecimento para as pessoas que querem entender o que a massoterapia. É a Sati. E a Sati vai entrar com a gente agora. Deixa eu colocar aqui rapidinho. O site está chegando. Oi, Sati, tudo bom? Oi, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, o pessoal tá chegando. Opa, tá todo mundo entrando aqui agora. E vamos bater esse papinho hoje, né? Tava te apresentando para as pessoas, falando que você já é massoterapeuta tem um tempo, você iniciou também um trabalho bem interessante no YouTube, e a gente acompanha você já há algum tempo, né? Na verdade, nós moramos aqui em Caraguatatuba, vai fazer 4 anos, mas a gente já acompanha você, eu acho que desde Manaus, um pouquinho antes de vir para cá. Você estava seu curso inteiro, né, na ITIL, né? ITIL, não sei como é que pronuncia. Então a gente Eu. vem vendo que você abraçou essa bandeira da massoterapia, né? Agarrou ela com força, teve ali uma identificação e vem trazendo esclarecimento para as pessoas que querem saber mais do que é massoterapia, como que é a profissão e tudo mais. Então, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite, né? Então, estamos muito gratos porque é alguém que está no mundo da massoterapia, vivendo ela dia a dia, para poder trazer um pouquinho mais de experiência para a gente. E dizer que a tela é sua para você poder se apresentar. Já falei um pouquinho de você, mas você pode ficar à vontade para se apresentar agora, tá? Tá bom, que bacana. Muito obrigada, né, pelas palavras aí. Eu acho que quem incentiva a expansão, né, do que é a massoterapia, né, quem divulga, quem difunde isso, é super bacana, tá super aí no caminho. Por quê? Porque eu vejo que ainda no Brasil, principalmente, né, essa visão da massagem ainda é muito deturpada, muito distorcida, né? Poucas pessoas sabem para que serve uma massagem, e ou às vezes não tem um acesso, então fica complicado, né, nesse aspecto. Por isso, esse trabalho de formiguinha de levar informação e difundir. Eu trabalho na área não tem tanto tempo, tem 3 anos e meio, mais ou menos. Né? Acho que você que me acompanha no YouTube sabe minha história um pouquinho, que eu vim de outra área de produtora editorial Uhum. e Foi o conheci seu a primeiro vídeo massagem, no YouTube, né? fiz o vídeo. Eu me encantei. Na verdade, eu sempre fazia massagem no meu pai, sabe aqueles tom-tom, né, percussão, né? Então, Ah, já tinha no meu sangue, só que eu deixei pra lá, né? Fui para a área editorial. E aí, depois da depressão, eu resolvi fazer um curso de massagem relaxante. E aí foi que eu me apaixonei. Falei, nossa, a massagem é tudo isso, né? E o que eu vejo hoje é que muita gente acha que massagem também é só pra, vamos lá, você teve um dia estressado, vamos relaxar, você merece. Você dá de presente, dá de mimo para alguém. Então, pode sim ter sim essa visão de você presentear alguém com uma massagem. Só que acho que para além disso, a gente explicar também o que causa no corpo,
quais os benefícios mesmo, né? Quando procurar uma massagem, porque pouca gente sabe, né? É verdade. Partindo desse início de explicação, é interessante, né? Porque, por exemplo, esse nossa, é tudo isso, é uma coisa que eu também tive quando eu fiz o meu curso, né? A gente chega lá e você percebe, poxa, não é amassar e não é esfregar. É uma coisa que está num outro rumo, muito mais profundo. Como diz assim, né? O buraco é mais embaixo, é saúde mesmo, né? E a gente começa num nível mais, acho que nem seria o correto dizer superficial, mas um nível mais simples. E quando você vai estudando, você vai ver que a coisa vai ficando cada vez mais profunda e a relação com a saúde vai ficando cada vez mais intrínseca e mais forte, né? Sim, Infelizmente, eu acho que é isso que tá. Eu acho que é essa que é a nossa missão, né? Não vou dizer infelizmente, não. Mas acho que é essa que acaba sendo a missão, é levar para as pessoas que tem mais ainda, né? é, Tem bem mais, né? Além dessa é. questão do relaxamento, a gente não sabe que o relaxamento pode evitar de problema quando a pessoa não busca esse relaxamento, né? Você pode falar pra gente desse aspecto? Sim, porque assim, eu vejo muito pelo lado de que pode sim você ter uma dor apenas física, tipo, ah, eu esbarrei num lugar, ou ah, tava jogando bola e aí estirei o músculo, enfim. E aí você entra com, sei lá, fisioterapia para reabilitação, né? Liberação miofascial, uma massagem em si, desportiva. Só que assim, também existem muitas dores que não são só físicas, né? E tem um fundo emocional. Então a gente tem muitas dores psicossomáticas mesmo, né? Então, a gente tem dores também através das tensões do músculo rígido em si, ou dores emocionais que a gente guarda e aparece numa forma, né? Tem gente que tem queda de cabelo, aparece na pele, começa a descamar, aparece dores roxos no corpo, aparece tensões aqui, né, na cervical, no ombro. Então, eu acho que é importante a gente enxergar que, no meu ponto de vista, e por isso que eu gosto muito da visão também da MTC, de trabalhar a energia, é que a Uhum. gente é constituído de matéria e de energia, né? Então não é só o que você enxerga. Então tem muita gente que acredita que é só o físico, né? Ah, eu só acredito no que eu vejo. Mas, na minha opinião, a gente vê coisas e existem as coisas que a gente também não vê. Então, né? Mas a gente É, sente, né? a mesma coisa que você falar do seu lado mental, emoção, mente, né, pensamentos e espiritual, você não enxerga, mas eles estão aí, eles existem, né? É. Então, o que você fala na MTC da energia, né? Que você fala do Ti ou Ki. Por isso que eu acho legal trabalhar isso, né? Pelos meridianos, por onde passa esse Ti, esse Shui, o sangue, e é muito assim abrangente, né? Uhum. É, e eu acho que assim, quando eu faço uma massagem, eu tento enxergar isso, né? Se há uma dor, há uma estagnação, há alguma falta, né? Ou excesso ou falta. Por isso a ideia do yin, do yang. Então, se Uhum. eu vou por uma abordagem nesse sentido, muitas vezes, né? Uhum. Então, tem gente que tem é, dores de cabeça, enxaqueca, tem gente que tem prisão de ventre, tem gente que tá com uma dor terrível aqui, né, no trapézio. Então, por quê? Aí a gente vai, através das perguntas de anamnese, e mais aprofundando mais de onde que vem essa dor também. Será que é só uma dor física do trabalho ou uma dor emocional? E aí a gente entra também no sentido de, o meridiano, né? Cada meridiano tem o seu órgão e sua víscera, que Uhum. controla as emoções também, né? E buscar esse equilíbrio, né? Que Eu acho muito bacana. bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você está trazendo essa visão da MTC, aí isso eu vou maquinando aqui minhas perguntas. De vez em quando eu olho aqui para o lado é que eu estou fazendo uma anotação, tá? De vez em quando eu mostro o Aham, caderninho aqui pro pessoal, vai falando, eu vou anotando. Então, o que que é interessante nessa sua abordagem? O pouco do que a gente vem acompanhando, a gente tem a impressão de que você também tem essa dedicação à massagem relaxante, ao relaxamento de uma forma normal. Só que a sua visão, ela vai para além disso. Mesmo que a sua técnica seja o relaxamento, o que já deu para eu perceber, mesmo que a sua técnica empregada seja o relaxamento, a sua visão, ela é uma visão de raio-x, que vai para além. Você utiliza a ferramenta, mas com uma abordagem
mais aprofundada, uma abordagem que enxerga a pessoa como um todo, em todos os três aspectos aí, né? É o físico, o emocional, o energético, eu vou botar um quarto aspecto aí, é o espiritual. Isso por conta dessa visão da MTC que você carrega junto. Além dessa questão da ferramenta do relaxamento, você também carrega outras técnicas, eventualmente, num atendimento? Você consegue enxergar que é necessário? Eu acho que eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui. Acontece muito? Como assim? É, não entendi a sua Te dar um pergunta. exemplo. Nosso caso, né? Às vezes a gente está fazendo atendimento, eu falo às vezes a gente é porque tem a Luciana que faz atendimento, e aí a pessoa normalmente ela traz alguma coisa, né? Ah, é isso. Às vezes traz o diagnóstico, e a gente tem que fazer a anamnese, mesmo a pessoa trazendo o diagnóstico. E aí você decide, vou fazer uma massagem relaxante. Aí nessa maneira como você está enxergando a pessoa, que você enxerga para além, você percebe, poxa, aqui nesse ponto está estagnado. Pega aqui o trapézio, exemplo. O trapézio está estagnado. Vou fazer um negócio diferente. Mesmo fazendo atendimento básico do relaxamento. Mas aqui eu sinto que precisa fazer alguma coisa. E como é que você aborda nesse sentido? Essa é a pergunta. Como é que você... É, muita gente, quando chega, nem sabe exatamente o que tem, né? Só fala, ah, tá doendo aqui. E realmente, fazendo a massagem, você vai apalpando, pontuando, você sente onde está mais tenso mesmo, né? Então, eu vou no primeiro onde está, entre aspas, né, no fogo, onde está ali mais precisando, mas a gente precisa depois averiguar o que está causando, né, o incêndio. Você apagou o fogo, o incêndio, mas de onde que veio isso, né? Então, dá para você mexer trabalhar o meridiano todo, dá para você fazer nos pés também, né? Quais os pontos correspondentes àquela região. Então, às vezes, a pessoa está com uma dor muito intensa na cabeça que você não consegue nem encostar. Então, você pode Uhum. trabalhar nos pés com reflexologia podal. Você pode aplicar ventosas em outros pontos, né? Do corpo. Você pode fazer o shiatsu em si mesmo também e estimular pontos. Pegar pontos de dor, de analgesia. Pode fazer uma aurículo também, que a orelha também todinha tem pontos reflexos do seu corpo. Uhum. E combinar técnicas. De fato, assim, quando alguém procura, eu vou, né, na queixa principal, mas depois eu tento trabalhar em cima disso, né? Depois com uma outra abordagem. Às vezes, nesse mesmo atendimento, você está tratando uma coisa, você acaba usando um mix de uma técnica ou outra para chegar no objetivo. Sim, Não tem total. jeito, né? O terapeuta, ele acaba, quando ele abraça a causa, ele acaba, né, fazendo essa miscelâneazinha, né, no atendimento. Inclusive eu acho que essa é uma característica que todos os massoterapeutas deveriam ter, né? Ter a sua massagem autêntica, não ser um robozinho, né? Cada um vai criando a sua massagem, né? E cada dia pode ser o mesmo cliente, paciente, ele tem uma necessidade específica. Eu mesma, às vezes, estou indo lá receber massagem, eu estou só querendo mesmo relaxar o corpo. Então, relaxante, peço, ó, faz aqui, tá doendo aqui, mas depois eu queria com creme, sabe? Mas tem vezes que eu tô precisando de uma massagem pauleira, assim, que eu quero ser como se fosse um trator por cima. Falou, ó, é, muita dor aqui na região do trapézio, da cervical, da lombar, tudo. E aí a pessoa vai lá e fica 40 minutos só na região que eu tô com dor. E aí eu Uhum. falo, ah, agora a pessoa tá assim. Só que assim, eu dou um espaço também, por ser massoterapeuta também, né? Eu falo Uhum. assim, o que eu quero, ser exigente. Só que aí eu falo, não, pera, deixa a pessoa fazer o próprio atendimento. Deixa eu E aí desligar um faz pouquinho também, né? não, eu vou assim, falo, meu, é a massagem da pessoa, ela tem a abordagem dela, tem a energia dela também. Então, eu recebo muita massagem também e acho que isso ajuda, né, eu como massoterapeuta ter esse olhar também. Ah, legal. Bem bacana. Eu fiz aqui, eu elenquei umas perguntinhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Você contou, você passou uma breve história, você trabalhou como no editorial, né? Que você falou, né? Foi editora, revisava textos, não é isso? E aí a sua história começou ali. Mas assim, como é que de repente você teve esse. Vou tentar massagem. Como é que foi isso? Tentou algumas outras Então, coisas antes? não, então, Não. Vou seguir aquilo que está na minha família. não tinha ninguém, não tem ninguém que é massa na minha família. Uhum. E eu estava 10 anos na editora, depois 3 anos como revisora, né? Trabalhando de freela em casa. Eu fiquei 3 anos em casa, né?
Então, foi um período que eu tava de crise de pânico, estresse e tudo mais na editora, pedi demissão, e aí, tô acenando aqui pro pessoal. E Ah, aí eu fui à vontade. pra casa e fiquei num estado muito depressivo, de não ter mais ânimo e tudo mais. Nesse período, eu ficava na cabeça que eu queria muito é, as ideias loucas, né? Viver na praia, que eu fui pra Jericoacoara. Eu falei, nossa, vou viajar lá, vou ficar lá, vou vender doce pela praia, né? Uhum. Enfim. Aí voltava pra casa e continuava as revisões na frente do computador. Aí depois ficava na minha cabeça também, putz, queria fazer fotografia ou desenho, que eu gosto muito, né? E massagem também. Então tava na minha listinha. Aí eu cheguei a fazer um curso de desenho de 6 meses, mas eu falei, nem vai dar em nada mesmo. E fotografia eu não fiz. Mas aí a massagem é que isso surgiu, né? Eu falei, putz, vou fazer um curso de final de semana, um curso livre, né? Uhum. E aí eu e falei, caramba, é isso que eu quero. Deu esse plim que você falou, né? Aham. Então, depois outro curso, logo na sequência, no mês seguinte, de 4 meses, curso de massagem sueca, que abrangia já anatomia, fisiologia, quick, drenagem, massagem sueca, né? Que é a mesma coisa que a clássica. Reflexologia, não, reflexologia não. Anatomia, fisiologia, quick, drenagem e sueca. Ah, E certo. então, e aí na metade do curso eu já comecei atendendo. Então, até um ano e pouco eu estava com as duas, com revisão de textos e fazendo as massagens, né? Vai E na depois, transição, né? transição. E aí eu ainda morava com os meus pais e tudo mais. E aí, depois de 2 anos, mais ou menos, que eu comecei o primeiro curso, eu resolvi fazer o técnico no ITIL. E aí que expandiu mesmo, porque assim, nesse primeiro curso foi ótimo, maravilhoso. Eu captei todas as coisas de fisiologia, anatomia e massagem em si, mas eu via que era um pouco assim engessada, né, nesse aspecto de você começar com uma sequência e fazer a mesma sequência em todo mundo. Uhum. E também o professor não abordava a questão da energia, que eu acredito muito, muito, muito na energia, né? Das Uhum. pessoas, das coisas, eu sinto também. Então eu falei, caramba, né? Ele não mencionou em nenhuma aula. E aí eu entendi que essa é a abordagem dele, mais pro lado ocidental, físico, né? De Uhum. trabalhar com músculo, Uma coisa articulação, mais ossos. científica mesmo, né? Mais cientificista, vamos dizer assim. E tudo bem também, porque nós somos constituídos disso, né? Mas eu gosto mais dessa abordagem de que tem mais, sabe? Assim, vai além. Essa abordagem é mais completa, né? Porque ela vai na complexidade que o ser humano é. Porque o ser humano é uma complexidade, né? Ele é É, um organismo biológico ali, mas ele não é só o organismo biológico. Ele carrega uma carga imensa que, de repente, eu acho que essa sensibilidade que o massoterapeuta, o terapeuta, quando tem, eu acho que consegue ter um resultado melhor dentro daquilo que ele procura. Né? Você consegue enxergar eu acho que melhor. depende muito. Eu acho que tem gente que trabalha muito bem e consegue resolver o problema da pessoa e a pessoa sente também. Não necessariamente porque a pessoa não entende, né, não acredita ou não entende da energia, não rola essa energia, né, no final das contas. É, tem isso Então, também, né? eu acho que são complementares, assim, né? Mas, Então, é, quem consegue trabalhar com os dois, ótimo também, mas quem só enxerga o lado do físico, também tudo bem, porque aí, se ele conseguir entregar um trabalho bom e que, né, tirou a dor da pessoa, ali aconteceu alguma mágica ali também, né? Então, eu vejo por esse lado, assim. que legal. Continuando nessa linha de raciocínio. A gente falou aí que você estava no período de transição. Essas perguntas assim, essas coisas que eu vou perguntando, normalmente a gente quando está dando aula ou conversando com outras pessoas, surge o tempo todo. Né? Ah, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Eu consigo viver com isso? E a gente sabe que para tudo tem um período de transição. Né? E eu, particularmente, eu acredito que com qualquer coisa se possa viver bem, se ganhar a vida, mas eu também acredito que tudo tem trabalho, né? Tudo tem trabalho. Não importa se a sua profissão é mais nobre ou é a mais humilde, você vai ter um trabalho. Mas você teve esse cuidado dessa transição, eu não sei se foi um cuidado ou se foi a maneira como as coisas foram acontecendo,
Mas você conseguiu fazer essa transição. Hoje você vive só da massoterapia. Conta pra gente esse período de transição e hoje, como que foi esse desafio de hoje você conseguir viver só de massoterapia? Sim, hoje eu vivo só de massoterapia. Assim, atualmente, né, tem a pandemia, eu não estou atendendo É, quanto eu gostaria. Estou atendendo um caso de urgência e emergência por semana só, mas uhum, assim, com todos os cuidados, etc e tal, que todo mundo já sabe. Mas assim, antes da pandemia, estava conseguindo, inclusive, sair de casa dos meus pais. Então, eu acho assim, quando você se propõe a ficar 100% dedicado a alguma coisa, o negócio deslancha, sabe? Então, tem muito das nossas crenças também, né? Eu falava assim, quando eu atingir tanto, eu vou conseguir viver. E não é que, assim, eu saí da casa dos meus pais e consegui, parece que, assim, dá mais gás e ânimo e força, ou as coisas, uhum. né, você acaba atraindo aquilo para você, porque de tanto que você pensa, e eu vejo que é possível sim, assim. Quando eu estava na casa dos meus pais, eu não ganhava um terço do que eu ganhava na época, né, agora mês passado, retrasado. Então, é muito louco isso, né? Então, por isso que eu acredito muito nesse lance das coisas que a gente não vê, né, do invisível também. É. Interessante é uma coisa. Você fala, atrai o pensamento, as coisas acontecem, mas a ação faz a coisa acontecer também, né? Porque assim, o pensamento ele tem que existir, mas a ação ela também tem que existir, né? Porque só pensar e não se mover. E um dos vídeos que a gente viu lá no YouTube, depois Sati Massoterapia também, né? Mas depois a gente vai falar um pouquinho do YouTube. Falava sobre essa questão também, né? Uma das coisas que eu me lembro que você colocava lá que às vezes o problema é que a gente vai ganhando picadinho. E aí, se você não tem um controle, parece que você não está ganhando dinheiro. Que é aquela coisa, né? Hoje eu fiz 2 atendimentos, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo, né? Ganhei R$ 140 porque eu fiz 2 atendimentos, cada um de 70, mas eu acabei de sair, tô todo feliz, fui ali e gastei. Se eu fizer isso todo dia, parece que não dá dinheiro, né? Conta aí como é que foi isso também. Mas você passou pela experiência de gastar tudo ou você já tinha aquela cabeça de, não, vou guardar? Não, já tinha, né? Tudo isso daí também é importante você ter a sua educação financeira, né? Você estudar sobre finanças, sobre como poupar, como fazer o seu dinheiro trabalhar para você, sobre. Primeiro, tem várias crenças, né? Várias coisas que a gente acredita e que te limita demais, né? Então, Hum, quando você vai atrás, você busca e você acredita e você faz também, tudo isso é um conjunto. hum, Você está em harmonia com tudo, com o todo e com os seus desejos reais, a sua essência, né? Então, desde o início eu já tinha da época em que eu trabalhava na editora, já tinha guardado, já tinha uma poupança, já tinha ali e com as massagens também. E assim, é o que eu falei, depois de um certo tempo nunca tinha imaginado na minha cabeça que eu ia ganhar, né, o que eu estava ganhando. uhum. E mais para frente também, tudo é possível, entendeu? E hoje eu já estou em outros projetos também, né, de lançar. Depois eu comecei a fazer workshops, né, para massoterapeuta na prática que chama, né, que Eu vi são coisas que você consultoria também, né? mentoria online também, são Mentoria assuntos que online. você cursos, porque os cursos ensinam só a fazer massagem, a isso e Uhum. aquilo. Como é que é na prática? Como você vivencia? Essas situações que você pode passar? Como você alcançar realmente, né, o que você deseja? E também um pouquinho sobre isso, sobre essa parte da educação financeira, que a gente Uhum. não teve na escola, ninguém nunca ensinou. Eu obtive através de livros, de amigos, de vídeos, né? E hoje a gente tem muito acesso a isso. Mas eu acho que assim, eu já tinha também mesmo não tendo a educação financeira na escola ou através dos meus pais, eu Uhum. sabia que eu tinha que poupar. Talvez o meu lado taurino, né? E também meus irmãos mais velhos, né, sempre ensinaram. Mas hoje eu já ultrapassei essa visão. Eu já acho assim que existe um outro sentido do dinheiro trabalhar para você e de que não é assim mal visto, sabe? A gente tem muito essa crença também de que trabalha com terapias, não, é só ajudar os outros, é energético, é espiritual. Uhum. Mas existe o nosso lado da prosperidade também, de você alcançar o que você deseja, porque ninguém, né, também a gente precisa
ter dinheiro para realizar os sonhos, fazer cursos, comer, viajar, divertir. Então, né, seria meio hipocrisia você falar, não, vamos viver ali, de luz. Então, claro, novamente, a opção de cada um. Se você sente que você quer viver de luz, tudo bem também. E se você sente que você quer ganhar dinheiro, tudo bem também. É tudo uma questão de você se entender, né? Se prosperidade não é só a espiritual, mas a física também, nessa terra. Por isso que a gente está aqui, né? Interessante, né? Você está falando e você vai desenvolvendo uma linha de raciocínio, tudo aqui dentro da massoterapia, e é uma coisa que a gente observa, inclusive, qualquer pessoa que passou por um curso, foi aprender qualquer coisa, ou hoje, no caso, que já é profissional, que é o seu caso, que a gente que tem que dar aula, né? Como as crenças limitantes, elas estão, não é que seja natural, eu não acredito que seja natural fazer parte da nossa cultura, mas elas estão. Né? Por quê? Por falta de sermos educados para acabar com elas. Né? Em muitos casos a gente é educado para manter essas crenças, né? Como, por exemplo, essa do dinheiro que você falou. Tem gente que acha errado. Né? Mas é interessante que esse trabalho que você falou agora, que eu acho que é um trabalho muito importante, inclusive para as pessoas, quando terminam um curso, não pegar o seu certificado e engavetar. Porque às vezes acontece isso, você vai, você faz o curso, eu aprendi a técnica e depois você pergunta, e agora? E aí que a primeira coisa que a gente vê na cabeça é fazer aquilo que a gente foi ensinado a fazer de uma maneira mais geral, né? Vou correr atrás de emprego. E aí começa a grande batalha. E eu percebo que não é só com massoterapista, é com qualquer coisa, né? Mas vem aí a grande batalha. Aí vem tudo aquilo que pode desanimar ou pode te dar força. Crenças limitantes. Essa coisa também eu tô ajudando, não ganhar dinheiro, é bom, eu acho interessante sim entender que se eu ganho dinheiro, eu estudo mais. Se eu estudo mais, eu ganho mais conhecimento e tenho condição de ajudar melhor também. Né? Ou de continuar ajudando, porque chega uma hora que eu vou ter que parar de ajudar para poder comer. É bem interessante todo essa coisa aí. Mas aí tem aquela visão empreendedora que você vem falando, você chegou nela. Tem um processo evolutivo em tudo que você falou, que eu percebo. A mudança, busca da felicidade, né? O estudo, o identificar algo, o começar uma nova jornada, a transição, o guardar e agora o dinheiro trabalhar para você, a parte empreendedora, né? Tá investindo em alguma coisa. E aí eu vejo que agora você está atendendo, mas você agora também está fazendo consultoria, workshop. Fala um pouquinho como que foi isso e como que funciona, porque eu sei que tem gente que deve estar interessado. Agora, antes de você falar, deixa eu só responder alguém que fez uma pergunta aqui. Eu só perdi o nome da pessoa porque rolou. Ela quer saber se vai ficar nos stories. Então, para quem perguntou isso, sim, a gente vai gravar. Isso aqui fica gravado. Eu vou mandar para você também, tá, Sati? Aí você pode divulgar para os seus amigos na sua rede. E, então, para quem perguntou, vai ficar no story, sim, tá? A gente vai deixar lá para se quiser assistir depois. Ou um amigo que estiver perdendo esse bate-papo, ele pode assistir numa outra hora, tá certo? Então, Também voltando ao nosso bate-papo. coloca no lugar. Hã? Perguntaram, vocês trabalham colocando os músculos no lugar? Você pode responder essa pergunta é para você. Deixa eu ver aqui, acho que era mais essa pergunta e vai ficar salva a live, é isso. Isso, né? Força aí. Bom, nós massoterapeutas, a gente trabalha músculos ou articulações e tudo mais, né? Os músculos, eles estão no lugar, né? Talvez a dúvida seja mais com relação a colocar as vértebras, né? Essa coisa de talvez quiro. Eu não entendi muito, foi bem ampla, né, a pergunta. Uhum. Mas basicamente o que está rígido, né? E ficar relaxado. Para quê? Para que ele funcione melhor, né? Como deveria funcionar. Circulação sanguínea, oxigenação das células. Também se tiver questão da fáscia, né? Fazer uma liberação miofascial. Você também, a fáscia é o que encobre, né? Tudo. Seja músculos, ossos, né? Enfim, e órgãos. E ela tá assim, repuxada. E aí você vai soltar.
Então, é mais essa parte dos tecidos mais moles, né? Agora, quem Uhum. faz mexer com as vértebras, vértebras também, colocar, por exemplo, num lugar, aí você pode ter Articulações, né? botar, né? Então, são mais essas outras áreas. É, atendimento domiciliar, uma dica. Bom, esses outros tópicos a gente pode desenvolver também mais para frente, né? Sobre atendimentos domiciliares. Uhum. Então, voltando também à pergunta, é, eu acho assim que isso que eu fui encaminhando para isso, porque eu fui descobrindo isso dentro de mim, mais esse dom da comunicação, né? Então, mas nem todo mundo é assim. E aí precisa cada um enxergar qual é o seu dom e qual é o seu propósito, né? Uhum. E não ficar também se espelhando no dos outros ou se medindo com a régua dos outros. Você precisa encontrar essa resposta dentro de você, né? O que você quer. Tem gente que só quer atender, beleza. Tem gente que quer atender e abrir um negócio, beleza. Tem gente que quer atender, abrir um negócio e ainda ser um digital influencer, um comunicador nas redes, beleza também. Então, eu vi muito também, aliás, já abrindo um outro parênteses, na astrologia me ajudou muito a enxergar, a ter esse autoconhecimento também, né? De que, na Uhum. verdade, a comunicação sempre esteve presente na minha vida. Desde pequenininha, eu sempre gostei de falar muito, de estudar, de me comunicar. Brincava que eu era jornalista também. Então, eu fui descobrindo isso, que eu gosto de absorver as informações e passar para as pessoas. Então, isso foi uma descoberta que veio, que eu fui sentindo e foi fluindo, e aí eu falei, putz, eu acho que é isso que eu quero. Aí eu montei o workshop presencial 2019, né? Foram dois, e esse ano a ideia era fazer o workshop online, massoterapeuta na prática, né? Mas por conta da pandemia foi postergada essa ideia, mas agora eu estou escrevendo e-books, né? Também. E aí acho que finalzinho desse mês ou mês que vem eu já vou lançar. Então são ideias que vêm surgindo na minha cabeça, mas por uma vontade mesmo. Eu consigo ir vendo qual é a mesma habilidade, sabe? Eu acho que as pessoas Uhum. precisam enxergar isso, qual a sua habilidade que você quer de verdade, mas assim, o sonho dos outros não necessariamente é o mesmo do seu, né? Então, é seguir a sua essência. Você acha que o que a gente percebe? É que o fato de eu hoje atuar no ramo de massoterapia não significa dizer que viver de massoterapia é somente atendimento. Então, pelo que a gente observa na sua experiência, é que a própria massoterapia enquanto nicho, ela te abre um leque de outras coisas para você atuar dentro desse mesmo nicho, né? Então, você continua atendendo como massoterapeuta, agora você faz workshop como massoterapeuta e ainda faz tutoria para massoterapeutas ou para pessoas que queiram entrar. Então, de repente, é essa visão empreendedora que a gente comunica, né? A única coisa que dentro da visão empreendedora torna a coisa um pouco mais difícil é que a visão empreendedora depende muito da quantidade do seu esforço, do seu trabalho, né? Você não pode mais delegar isso para ninguém, você não pode mais delegar isso para absolutamente ninguém. Então aqui tem uma questão que é para quem está começando com essa gente, eu quero fazer massoterapia, mas eu não sei, eu só fiz o curso, não sei o que eu faço agora. Dentro da sua experiência, o que você tem para dizer para essas pessoas que estão buscando isso, que estão iniciando? Acho que é olhar para dentro mesmo para falar o que você quer, né, da sua vida. Que nem eu falei, assim, quero só atender, porque esse é o meu dom e eu me sinto totalmente realizado atendendo. Beleza, vá atender. E aí existe uma gama de possibilidades. Você pode atender no home care, pode atender nos espaços, pode atender em eventos, em empresas, em vários setores. E aí você precisa, depois de não é assim de cara, eu acho, né? Tem gente que sim que Uhum. pode dar sorte de falar, meu, é isso, me encontrei de cara com um home care, que foi o meu caso, né? Eu já senti que o home care era para mim. Mas tem gente que passa por, né, dúvidas e vai na estética, vai em salão, depois em quick, mas depois de um tempo se encontra, né, em algum lugar.
Aí você ouve o seu coração, né? O que que te toca, o que que você gosta de fazer, aonde você gosta de fazer. Tem gente que gosta de trabalhar em local fechado, batendo ponto todo dia. Beleza, porque é aquilo, ela gosta dessa segurança. Tem gente que é o meu caso, eu não gosto de lugar fechado, né? Até talvez pela minha experiência nas editoras, eu vi que eu não consigo funcionar assim. Eu gosto de pular de lado para lá, para lá, para cá, e para lá. Você não é bater ponto, né? Nada de bater ponto. Pelo contrário, então eu sou, mas isso é da minha essência também, da minha característica, porque eu sou assim. Mas tem gente que gosta, sim, de ter um local fixo. E ok, então o mais importante que eu diria para as pessoas é isso. O que que você gosta de fazer, com o que que você gostaria de trabalhar e planejar, então, em primeiro lugar. E é o que você falou também, a ação. Não basta ficar só no plano das ideias, precisa partir para ação, né? Uhum. Agora, essas escolhas aí sempre tem os prós e contras, não tem jeito, né? Mesmo a gente ouvindo o coração, é isso que eu quero fazer, e aí eu decido, eu vou e eu faço, mas não tem jeito, sempre vão haver os prós e contras e a gente precisa fazer uma gestão disso aí, né? Você fala um pouquinho dos prós e contras. No seu caso, você já foi de cara o home care? Ou você ainda passou, teve que experimentar um pouquinho de alguma coisa antes? Ou você já, não, é isso que eu quero já. Foi, eu experimentei outras coisas também, mas sempre atendendo no home care. Então era uma massagem por semana no home care, e aí eu tinha tempo suficiente para ir em evento, para ir em salão, para fazer parcerias, para atender, né, num espaço. E aí, nos espaços, normalmente você paga a porcentagem da massagem. E aí você vai pegando a mão, vai pegando a experiência, né? Uhum. É, então, eu acho que assim, eu fui vendo esses outros lugares e vi que home care era o que eu queria mesmo. E os prós e contras? O que é bom no home care, mas o que não é tão bom assim, ou que é apenas uma característica que é um pouco mais difícil de lidar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você precisa ter muito assim desse. Primeiro, eu acho que assim, planejar que você é totalmente autônomo, é você com você mesmo e você está gerindo uma empresa que é a sua empresa. No meu caso, é a Satir Massoterapia, né? Eu sou a pessoa física Fernanda Satir, mas eu tenho a Satir Massoterapia. Então, vai ser muito coisa a mais. Você vai ter que ter noção que você vai saber do seu estoque, do seu material, de tudo que você precisa comprar para não ficar na mão, o que, que você precisa levar, correr atrás de divulgar seu trabalho, correr atrás de clientes, correr atrás de você ter essa gestão, né, financeira do que entra, Uhum. do que não entra. É, então, tudo isso, né? Assim, agora, eu não sei, eu não enxergo muito. Talvez um contra seja assim, de você lidar de repente com pessoas que te mandam mensagens, né? Ah, eu até fiz uma live anterior, né? Uhum. De assédio ao massoterapeuta, mas isso também pode ter em todo lugar, independente de você ser autônomo. Mas Uhum. aí, por exemplo, você está indo até a casa da pessoa. Então, eu dou essa dica de não ir até a casa quando, principalmente massoterapeuta mulher e o homem pede. Existem espaços coworking que você pode trabalhar, né? Uma hora, paga pela hora. Então, você ter esse cuidado com você também, né? Se prevenir para não ter Segurança, nenhum. né? Segurança. Uhum. Porque ir para casa de uma pessoa, imagina que você nem conhece, então precisa ter esse cuidado. Uhum. Mas de contra, talvez também, às vezes você ter o deslocamento, né? Apesar de que, para mim, eu gosto de sair por aí dirigindo, então eu não enxergo meio que como um contra. Uhum. Tem toda essa organização, eu acho que as coisas fluem, sabe? Uhum. Eu não sei se. Acho que talvez você já tenha passado por isso, nesse caso do home care, né? Mas, por exemplo, eventualmente a pessoa liga, aí tem a questão do valor. O valor do atendimento de home care. Assim, eu nunca trabalhei em home care, né? Mas assim, os professores com quem eu aprendi, alguns trabalhavam, e eles falavam muito da questão que o valor é diferenciado, o tempo que você leva de deslocamento, normalmente é um tempo que você não recupera em outro atendimento em relação ao local fechado. E eu não sei se isso acontece, porque também a realidade de São Paulo é diferente, né? Da realidade de Manaus, por exemplo, de onde eu vim, da realidade de Caraguatatuba, onde eu estou hoje. Mas não sei se acontece muito aí, de repente a pessoa achar que o valor do home care é muito diferente
do local fixo e a pessoa querer questionar a questão de valor. Acontece muito isso com você aí, não? Ou pelo menos acontecia quando você ainda estava criando clientela? Porque depois que a gente cria também, isso já é indiferente, né? É, eu acho que vai muito da pessoa, do terapeuta saber seu valor, se posicionar, sabe? Uhum. Então, vai muito também do local, às vezes, realmente, né? Tem cidades em que não é possível você cobrar uma massagem assim, é, assim, em locais tipo interior e outros grandes São Paulo. Existe sim essa diferença do público, mas trabalhando direitinho, você sabendo se posicionar, você consegue colocar, estipular o seu valor, né? O que você está levando para as pessoas. Então, é muito de ter essa sua confiança, mas para isso você precisa realmente ter o que você está vendendo, o que você apresenta, conseguir os resultados. Ah, tem que. É a diferença de preço e de valor, né? É aquilo que se paga e aquilo que realmente você vai entregar para o seu cliente. É realmente, quando a gente entrega uma coisa boa para o cliente, ele faz questão de. Ele sente que vale aquilo, né? Deixa eu dar uma É, olhadinha aqui. E aí tem nessa questão da qualidade daquilo que você entrega para o seu cliente, tem aquele foco nas especializações, ou seja, é, o home care é um nicho de mercado dentro da massoterapia. Mas a ferramenta que você utiliza, aquilo que você se identifica, pode cair dentro dessa coisa da especialização, né? Então, tem aquela pessoa que gosta de trabalhar o relaxamento, tem aquela pessoa que gosta de atender dor, né? Tem alguma coisa com a pessoa que ela se sensibiliza, ela não gosta de dor, ela gosta de resolver problema de dor. Outras pessoas gostam da área estética, né? Apesar de quem estudou massoterapia sabe que essa parte que a gente chama de estética tem muita ligação com saúde, mas comercialmente é muito estético, né? Uma drenagem linfática, uma massagem modeladora, essas técnicas assim. Como é que você vê essa questão das especializações? Eu acho bastante importante, mas eu acho que muita coisa e atirar para todo lado talvez não seja o caso. Como é que você vê isso? sim, exatamente. Eu acho assim, de novo, né? Essa questão, eu acho que é muito particular do que você quer, do seu coração, o que te toca, porque assim, no comecinho eu ficava meio em dúvida, nossa, a estética, o Brasil é movido à estética, né? Mas eu não Uhum, gostava de fazer modeladora, não gostava de fazer, sei lá, eu não cheguei a fazer limpeza de pele, esses procedimentos, então nem cheguei a estudar. Então eu já fui para esse nicho da terapêutica mesmo, né? É uhum. importante ver o que você gosta, mas assim, é, eu tinha um certo preconceito falando, nossa, né, mas que futilidade, mas não, a estética te leva a um bem-estar. Eu vejo porque esses dias, principalmente por causa da pandemia, né, eu tava muito desleixada. Aí foi eu cortar um cabelo que eu falei, nossa. E aí eu me empoderei, falei, caramba, né, por um simples fato de você cortar o cabelo. Então, às vezes você vai numa esteticista e um simples fato de você limpar sua pele, você sai super bem. Você sai super assim, sabe? Com autoestima lá em cima. Então, por isso a necessidade de você enxergar, de novo, às vezes a gente julga, né? Ou fala, é estética, assim, assado. E o que você leva? Você leva bem-estar, autoestima, empoderamento. Então, nossa, né? Agora, eu fui para terapêutica, mas vi também que também não era para mim caso de dor, de reabilitação, de muita coisa assim. Eu falei, não, né? E o que me Uhum. identifiquei? Com gente que estava mais com processo de estresse mental mesmo, pensamentos a mil e depressivos um pouco, assim, porque foi Não mais ou deixa de menos por onde eu ser terapêutica, né? Em algum nível, né? vim. E aí eu fui mais por esse lado, porque eu me identificava muito com isso. E acho que quando a gente passa por isso também, a gente quer ajudar, né? Tipo, putz, eu sei como a pessoa mais ou menos tá, assim, né? E tudo mais. Então, é, por isso que eu falo desse tema mesmo, né? Do além do relaxamento. Uhum. Eu identifiquei que, assim, com massagens você pode, a pessoa recebendo com bastante frequência, se perceber, se notar, permitir o toque, permitir colocar as emoções para fora, porque eu era uma pessoa que eu não colocava as emoções, né? Eu não gostava, assim, tipo, o toque, assim, beleza. Eu achava que era só para relaxar, e depois que eu fui entender isso, que é muito mais, aí que eu falei, nossa, é isso que eu quero, né? O conceito de Para levar relaxamento muda, né?
A ideia para levar muda totalmente, né? o que eu estava passando antes e o que, que a massagem possibilita. E para cada um vai possibilitar alguma coisa. É muito mágico, por isso. Uhum. Então, um exemplo assim que eu atendo o meu pai desde o comecinho. E ele é daquelas pessoas que são super assim, na deles, fechadas. E no começo, assim, ele tava assim, eu falei, solta, pai, solta. Sabe quando a perna tá assim, flexionada, daí ele segurando, tá ajudando. Eu falei, não, pode soltar, eu tô segurando Uhum. ele. Mas tá solta. E a pessoa não tem nem noção exata do seu corpo, da consciência corporal, do que é você relaxar ou você contrair. Então, é muito Uhum. bacana, com o passar do tempo, você recebendo massagem, você tem o controle das partes. Então, você, putz, agora eu vou relaxar, aí você solta. Ou quando eu fazia um shiatsu, ele sentia dor e contraía. E ele não gostava. E na mente dele, dor é ruim. E depois do passar do tempo, ele foi sentindo que, putz, essa dor, beleza, tá passando, eu vou controlar. Então, ele começou a ter um controle disso, né, dele. Depois de 3 anos recebendo, hoje ele é outra pessoa. E eu vejo que também, assim, ele se aposentou, né, no começo, então ele estava num processo de depressão também, porque não tinha mais que trabalhar, os filhos estavam saindo de casa. E a massoterapia com certeza foi uma dos itens para ele se reerguer, sabe? Além de terapia, psicoterapia, exercícios também conciliando. É, Então, né, não digo que a massoterapia foi a única, ela foi uma das, né? E por isso que eu acho muito Um mágico. complemento importante, né, no processo, né? Conversar sobre isso, levar essas informações para as pessoas que veem a massagem ainda só como uma forma de relaxar. É também, mas possibilita milhares de outras coisas para você entrar em conexão com o seu corpo, sua mente, né, sua energia. Que fantástico, viu? Eu acho que essa participação, toda essa história que você contou, acho que é bem esclarecedora, principalmente para quem depois vai dar uma olhadinha na live e estiver pensando, porque eu acho que é essa a ideia. Eu acho que é essa a ideia, é desmitificar, desmistificar também, abrir a realidade da massoterapia para essa realização que ela pode proporcionar na vida das pessoas, né? Eu acho isso muito legal. Eu vou deixar aberto aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta, que a gente ainda tem algum tempinho, né? E para a gente poder responder. Daqui da nossa parte, tem milhões de perguntas que a gente gostaria de fazer, porém a gente entraria em um outro tema que não foi proposto hoje. Mas eu vou deixando aqui um convite para uma próxima live, para a gente trazer um outro tema que você queira abordar futuramente. Aí depois a gente conversa direitinho, tá certo? E deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Duas perguntas já tinham sido respondidas, né? E basicamente tem muito, na verdade aqui tem muito elogio, viu? Eu vi bastante É, elogio aqui. O pessoal está gostando bastante do que está sendo conversado aqui. Falando sobre a especialização pós-técnico. Bom, Sati. É Sati ou Satie? Satie, mas todo mundo me chama de Satie, enfim. Satie. Mas é. Tá bom. Olha, eu gostaria muito de agradecer você ter aceitado o convite. Novamente, eu volto a estender futuramente um próximo convite para que, né, a gente possa voltar a conversar sobre outros temas que você goste. E avisando mais uma vez para as pessoas que estão acompanhando a gente vai gravar, tá certo? Essa live, eu mando depois para você, você pode divulgar para seus amigos, a gente vai divulgar para os nossos também. E fazer um convite também para você e para as pessoas que estão acompanhando a gente hoje. No domingo, dessa vez eu que fui o convidado. Eu fui convidado pelo Paulo Pierin, lá de Floripa, também shiatsu terapeuta e também trabalha com terapia New Seitai. Nós estudamos juntos New Seitai. E eu vou estar falando de Seitai de martelos. Vai ser nesse domingo, às 17 horas. Tá certo? E eu gostaria de estender o convite para você, se der uma passadinha, se puder, for possível passar lá no Paulo, underline Perim, underline no Luiz, e os colegas que estão acompanhando, se puderem dar uma passadinha por lá, para a gente poder ver o que vai rolar nesse bate-papo falando sobre manipulação articular, que foi uma das perguntas que foi feita aí. Tá Muito certo? legal.
Tá joia, Gratidão, então. Muito obrigada. Adorei a nós é que conversa. agradecemos. Gratidão, Beijão. seja sempre bem-vinda mais uma vez, tá? Tchau, tchau. Joia. E tchau, tchau Tchau, para todo tchau. mundo, gente. Boa noite, bom descanso a todos.